Olá! Hoje o programa está imperdível. Uma reportagem vai mostrar o que é preciso para ter aquários em casa. Também vamos desvendar o mistério do pescoço da girafa e descobrir se o labrador é um bom cão de companhia. Isso tudo você vê agora no De Olho nos Bichos. Não é de hoje que os seres humanos utilizam expressões idiomáticas e muitas delas estão relacionadas a animais. É comum ouvirmos alguém falar que certa pessoa tem estômago de avestruz ou é uma besta quadrada. Descubra como surgiram essas frases no Você Sabia? As expressões surgiram da relação do homem com o animal e da necessidade de apresentar ideias concretas através da linguagem. Um bom exemplo é a comparação entre animais e pessoas, principalmente com aspecto pejorativo. Quem não é muito inteligente ou esperto é chamado de burro, jumento ou anta. Pessoas bonitas normalmente são caracterizadas como gata ou gato, e aqueles que não são muito limpinhos ganham o apelido de porco. Os animais que são usados, que aparecem em alguma expressão idiomática, são animais daquela região em que a expressão deve ter ocorrido. Eu acho que são tantos, dependendo do espaço e do que representa esse animal no espaço. Então, por exemplo, todo mundo conhece, o leão é o rei dos animais. Então, você não vai caracterizar um indivíduo magrinho, fraquinho de leão. Você chama de leão o indivíduo que tem uma aparência de pessoa mais forte. Algumas frases são utilizadas frequentemente no cotidiano. A expressão "uma andorinha só não faz verão" remete ao comportamento destas aves, que preferem o clima quente e em bando migram de um hemisfério para outro na estação de calor. Já a frase "estômago de avestruz" se refere à maior das aves, que também produz o maior ovo do reino animal. O animal possui um poderoso suco gástrico no estômago capaz de dissolver até metais. Assim, a expressão se refere à pessoa que come de tudo e tem excelente digestão. Ficou curioso? Este livro mostra como muitas expressões idiomáticas com nomes de animais surgiram. Se você já assistiu o filme Marley e Eu, percebeu que o labrador tirava toda a família do sério. O Cine Bicho de hoje traz as curiosidades dessa raça brincalhona, estabanada e agitada. John e Jenny eram recém-casados quando decidiram comprar um lindo filhote de labrador. Aos poucos, o pequeno Marley foi crescendo e a bolinha de pelo se transformou em um grande cachorro de 43 quilos. Mal o casal sabia que arrombar portas, arranhar paredes, babar nas visitas, comer roupa do varal e abocanhar tudo que vê pela frente seriam apenas algumas das confusões de Marley. Apesar do comportamento agitado, o cachorro não deixou de ser leal à família e carinhoso com as crianças. Mas para que tipo de família essa raça é aconselhada? É uma raça de caça, um cão de caça e, como tal, é um animal que exige exercícios físicos regulares, exige espaço, enfim, não é um animal para ser confinado, por exemplo, em um apartamento. Além disso, nós sabemos que existem duas linhagens diferentes, uma linhagem americana, que é um pouco mais agitada, um pouco mais complicada em termos de manejo, e uma linhagem inglesa, que é um pouco mais tranquila. Então, a gente normalmente recomenda que as pessoas que querem, para ter o animal como um cão de companhia, que procurem a linhagem inglesa. A raça é extremamente dócil, né? Como um bom cão de caça, é um cão que não tem qualquer sinal de agressividade. Se eventualmente aparecerem sinais de agressividade, é porque é um animal que tem problemas psicológicos, consequentemente não é um animal normal, e pode conviver tranquilamente com crianças de qualquer idade. Teste seus conhecimentos agora no nosso quiz, que traz perguntas e respostas sobre o mundo animal.
quanto tempo pode sobreviver uma tartaruga gigante? Letra A, 50 anos. Letra B, 100 anos. Letra C, 150 anos. No próximo bloco, você vai conhecer as curiosidades do aquarismo e descobrir por que o pescoço da girafa é tão grande. Não saia daí que a gente volta já. Na antiguidade, quando os homens pescavam nos rios e mares para alimentar a família, eles já sabiam quais eram as espécies de peixe venenosas e as melhores para matar a fome. Esta prática já podia ser considerada uma forma primitiva de aquarismo, que atualmente tem se tornado um hobby cada vez mais comum. Veja na reportagem a seguir como construir dentro de casa um ambiente ideal para peixes de água doce e salgada. Para muitas pessoas, peixes e corais deixam o ambiente mais bonito e colorido. Daniel Gomes é estudante de biologia. Para ele, ter aquários em casa é diversão garantida. Tem mais ou menos uns 4 anos que eu comecei com aquário. Eu comecei com aquário de água doce, porque minha esposa tinha um, aí a gente começou a trabalhar, mexer junto e tudo. Aí depois de um tempo eu já interessei por um aquário de água salgada e fui nas lojas, comecei a ver e já migrei. Aí de lá pra cá foi só crescendo no hobby, conhecendo gente, conhecendo peixe, conhecendo coral e tá aí onde eu tô hoje. Aquários de água doce ou aquários marinhos? Nesta loja, os de água doce são mais procurados e considerados mais fáceis de cuidar. Mas qualquer que seja a escolha do cliente, muitos cuidados são necessários. Tem um bom filtro, que é como se fosse o coração do aquário, né? Então, sistema de filtragem eficiente, fazer troca de água semanal, mais ou menos de 20%, entre 10% e 20%. Ter um bom aquecedor para manter a temperatura estável. Se tiver plantas, uma iluminação para a planta. Também um sistema de gás carbônico. Em média, um aquário de água doce pequeno custa R$ 250. Já um grande pode variar de R$ 3 a R$ 4.000. A manutenção deste tipo de aquário é mais barata que a de um marinho. Os cuidados com a água salgada saem mais caro no bolso do dono, e um recipiente grande chega a custar R$ 15.000. Além disso, os tipos de peixe diferem de um aquário para outro. Em aquário marinho, geralmente, procura mais o peixe palhaço, que é o Ocellaris. De água doce pode ser o disco, bandeira, neon, são muitos. Para este veterinário, além das preocupações com o aquário, a pessoa deve ter muita atenção na hora de escolher e comprar o peixe. Deve procurar saber como é que é a vida do peixe, o que o peixe exige para viver, qual o tamanho do aquário certo para aquela quantidade de peixes. Isso é fundamental. Um animal que estamos acostumados a ver no zoológico, grande, com manchas pelo corpo e, claro, um pescoço avantajado. Mas o que você realmente sabe sobre as girafas? Conheça agora um pouquinho mais sobre essa espécie. A girafa impressiona pelo tamanho e, claro, pelo pescoço enorme. É um animal mamífero e tem como habitat natural a savana africana. Em média, o macho adulto chega a pesar 1 tonelada e, por causa do tamanho, não tem predadores naturais. O único momento em que ficam vulneráveis é quando tem que abaixar a cabeça para beber água. Mas mesmo assim, é muito difícil serem caçados. Já os filhotes são alvo de felinos, como o leão. Para se alimentar, a comida preferida são as folhas das árvores. Pela limitação do pescoço, as girafas não comem grama. Mas por que será que o pescoço da girafa é tão grande assim? Durante muito tempo, os cientistas debateram esse assunto. Uma teoria que ficou muito famosa foi o lamarquismo. Ela defendia que o pescoço foi crescendo à medida que o animal precisava alcançar galhos mais altos para se alimentar. Mas foi um outro pesquisador que derrubou essa tese. Foi Darwin quem mostrou que não era bem assim. Se o animal conseguisse estirar seu pescoço durante a vida dele, ele não vai passar isso para os seus descendentes. Mas os descendentes vão ter variações no tamanho do pescoço. Algumas um pouquinho mais longas, outras um pouquinho mais curtas. Essas variações são selecionadas pelo processo de seleção natural, que é o mecanismo que Darwin descreveu para
a ideia de seleção para a evolução. E isso é o que vai fazendo que, ao longo do tempo, cada geração tenha, em média, o pescoço maior que a geração anterior, até chegar a um certo ponto. Provavelmente as girafas como as conhecemos hoje estão estabilizadas porque têm o pescoço longo o suficiente como para alcançar os galhos mais altos das árvores. Toda Páscoa a brincadeira é sempre a mesma. Todos ficam esperando o coelhinho trazer o ovo de chocolate. Na verdade, este animal é um mamífero e não bota ovo, mas a associação dele com a data comemorativa vem da ideia de que o coelho é o bicho fértil. Entenda por que isso acontece. Muita gente não sabe, mas a Espanha é o país dos coelhos. A espécie forte, esperta e ágil é originária da Península Ibérica e ficou conhecida como símbolo da fertilidade. Mas não é à toa que isso acontece. Os coelhos têm um ciclo reprodutivo curto e o período de gestação da fêmea é de apenas 31 dias. O número de filhotes pode chegar a 9 e após 11 dias do parto, a coelha já pode acasalar novamente, pois a ovulação é induzida pelo acasalamento. Considerando que trata-se de um símbolo de fertilidade, em alguns escritos antigos chineses já se simbolizava os coelhos como o animal símbolo da primavera, do momento da pujança reprodutiva da vida, né? Naquela ocasião antiga, se sacrificavam coelhos em homenagem à chegada desse momento de bem-vinda à continuidade da vida. É um símbolo da reprodução, é um símbolo da possibilidade da renovação da vida por conta desses índices reprodutivos tão importantes. Confira agora se acertou o nosso quiz. Quanto tempo pode sobreviver uma tartaruga gigante? Letra A, 50 anos. Letra B, 100 anos. Letra C, 150 anos. Resposta correta, letra C, 150 anos. E o programa de hoje chegou ao fim. Obrigada pela companhia e não perca o próximo De Olho nos Bichos. Tchau!